E aí, galera? Beleza? Estamos aqui para uma jornada fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Você já parou para pensar nos maiores crimes que marcaram a história da humanidade? Aqueles que não apenas chocaram, mas também mudaram o curso da história? Não aqueles crimes comuns, do dia a dia, mas aqueles que chocaram o mundo, que fizeram as pessoas questionarem a natureza humana, que foram tão absurdos, tão complexos, que até hoje são lembrados e estudados. Crimes que desafiaram a lógica e a moralidade. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro da humanidade e explorar os 10 maiores crimes do mundo. Prepare-se para uma viagem intensa. Casos que chocaram pela gravidade dos atos, pela complexidade das operações e pelas consequências catastróficas. Vamos entender o que levou essas pessoas a cometerem tais atos. Preparem o estômago, porque a gente vai explorar histórias repletas de mistérios, tragédias, assassinatos, roubos e muito, muito mais. Histórias que desafiam a compreensão. Este é um vídeo para quem gosta de desvendar os segredos mais obscuros da história criminal. Então, se você é um curioso nato, fique com a gente até o final. Começando em grande estilo, com um dos maiores roubos já registrados na história, o assalto ao Banco Central do Brasil, em 2005. Este evento chocou o país e o mundo pela sua audácia e precisão. Um grupo de criminosos super organizados cavou um túnel de mais de 80 metros para acessar o cofre do banco em Fortaleza. A operação foi meticulosamente planejada, com cada detalhe sendo cuidadosamente executado. O plano levou meses de preparação. Eles alugaram um imóvel próximo ao banco, usaram nomes falsos, disfarçaram o barulho da escavação com uma empresa de fachada. A dedicação e o nível de organização foram impressionantes. No final, os ladrões conseguiram levar cerca de 164 milhões de reais sem disparar um único tiro. Foi um golpe de mestre que deixou todos perplexos. Mas a história não termina aí. Vários integrantes da quadrilha foram presos, mas parte do dinheiro nunca foi recuperada. A caçada pelos criminosos e pelo dinheiro roubado continuou por anos. O assalto ao Banco Central é uma história que deixa a gente de boca aberta. É um exemplo de como a realidade pode ser mais surpreendente que a ficção. Agora, preparem seus casacos e vamos atravessar o Atlântico para desvendar um dos mistérios mais antigos e intrigantes da história criminal, o caso de Jack, o Estripador. Londres, 1888. Um assassino em série, conhecido como Jack, o Estripador, aterrorizava as noites londrinas. Ele assassinou pelo menos 5 mulheres em Whitechapel, com mutilações brutais que chocaram a sociedade da época. Apesar de diversas investigações, Jack, o Estripador, nunca foi encontrado. Até hoje ninguém sabe quem ele era, e essa aura de mistério é o que torna esse caso tão fascinante. Saindo do universo dos crimes individuais, precisamos falar sobre um dos eventos mais sombrios da história da humanidade, o genocídio de Ruanda, em 1994. Em apenas 100 dias, aproximadamente 800 mil pessoas, principalmente da etnia Tutsi, foram brutalmente assassinadas. O genocídio foi planejado e incentivado por líderes políticos e militares, que usaram a mídia para espalhar o ódio. O mundo assistiu estarrecido a essa tragédia, sem saber como intervir. O genocídio de Ruanda é uma ferida aberta na história da humanidade, um lembrete cruel do que o ódio e a intolerância podem causar. E quando a gente pensa em crimes, logo vem à cabeça assassinatos, roubos, sequestros, né? Mas a verdade é que nem todo crime envolve violência física. Bernard Madoff usou a ganância e a lábia para construir seu império do crime. Durante décadas, ele enganou milhares de pessoas com um esquema de pirâmide financeira que parecia perfeito demais para ser verdade. Quando a casa caiu, em 2009, Madoff foi preso e condenado a 150 anos de prisão. Ele havia desviado mais de 65 bilhões de dólares de investidores. O caso Madoff é um exemplo clássico de como a ganância pode levar à ruína.
É claro que, em uma lista sobre os maiores crimes da história, não poderíamos deixar de fora Adolf Hitler, o líder do regime nazista na Alemanha. Seus atos monstruosos durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto ainda ecoam no mundo. Hitler manipulou uma nação inteira, espalhando o preconceito, a intolerância e a violência. Sob seu comando, a Alemanha nazista desencadeou a Segunda Guerra Mundial, um conflito que matou milhões de pessoas. O Holocausto, um plano sistemático para exterminar os judeus da Europa, resultou na morte de 6 milhões de judeus. Os crimes de Hitler são uma mancha indelével na história da humanidade. Em 1999, o mundo assistiu horrorizado ao massacre de Columbine. 2 estudantes, Eric Harris e Dylan Klebold, invadiram a Columbine High School armados, matando 13 pessoas e ferindo dezenas. O massacre expôs a face cruel do bullying, da violência nas escolas e do fácil acesso às armas de fogo nos Estados Unidos. A tragédia de Columbine gerou um debate intenso sobre a necessidade de medidas mais eficazes para combater a violência nas escolas. Preparem o chá e os biscoitos, porque agora vamos voltar no tempo até a Inglaterra de 1963 para reviver um dos crimes mais audaciosos da história: o assalto ao trem pagador. Um grupo de ladrões liderados por Bruce Reynolds planejou e executou um assalto impecável a um trem postal que transportava uma verdadeira fortuna. Eles usaram um semáforo falso para parar o trem, dominaram os seguranças sem violência e levaram as sacolas de dinheiro. O assalto ao trem pagador se tornou um marco na história criminal britânica, inspirando livros, filmes e documentários. Preparem-se para uma viagem ao mundo do narcotráfico, porque agora vamos falar de um dos criminosos mais famosos e implacáveis da história: Pablo Escobar, o rei da cocaína. Nos anos 80, Escobar construiu um império do crime na Colômbia, controlando grande parte do tráfico mundial de cocaína. Ele comandava um exército de pistoleiros, corrompia políticos, policiais e juízes, espalhando o terror e a violência. Escobar se tornou um símbolo do narcotráfico, uma figura controversa que dividia opiniões. Sua história chegou ao fim em 1993, quando foi morto pela polícia colombiana. Mas seu legado de violência ainda marca a Colômbia. Em 11 de setembro de 2001, o mundo parou em frente à televisão, incrédulo, assistindo às imagens aterrorizantes dos ataques terroristas que atingiram os Estados Unidos. Aviões sequestrados por terroristas da Al-Qaeda foram usados como armas contra o World Trade Center e o Pentágono. As torres gêmeas ruíram, levando consigo milhares de vidas inocentes. O 11 de setembro não foi apenas um ataque aos Estados Unidos, mas um ataque à democracia e à paz mundial. Os atentados mudaram para sempre a geopolítica mundial, gerando a guerra ao terror liderada pelos Estados Unidos. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de uma figura pra lá de peculiar, Nanny Doss, a vovó Sorriso. Nanny parecia uma avó comum, sempre com um sorriso no rosto e um jeito acolhedor. Mas por trás dessa fachada amigável, havia um lado sombrio que poucos conheciam. Não se deixe enganar pela aparência frágil e pelo jeitinho doce, porque por trás daquela fachada de avózinha simpática, escondia-se uma serial killer fria e calculista, responsável pela morte de 11 pessoas. Ela usava seu charme para ganhar a confiança de suas vítimas antes de cometer seus crimes. Sua arma preferida? Veneno. Nanny tinha um conhecimento profundo sobre venenos e sabia exatamente como usá-los sem levantar suspeitas. Ela colocava arsênico na comida, no café, no chá. Suas vítimas incluíam maridos, parentes e até mesmo seus próprios filhos. Nanny Doss foi presa em 1954 após a morte de seu quinto marido. A polícia finalmente começou a ligar os pontos e percebeu o padrão mortal. Ela confessou os crimes e foi condenada à prisão perpétua. Durante o julgamento, ela parecia não mostrar remorso, o que chocou ainda mais o público. Seu caso chocou a América e inspirou livros, filmes e séries de TV. Até hoje, Nanny Doss é lembrada como uma das serial killers mais notórias da história.
E aí, gostaram do vídeo? Deu para sentir um friozinho na barriga? Explorar o lado obscuro da humanidade é sempre perturbador, mas também nos faz refletir sobre a nossa própria natureza. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias impressionantes como essas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.